Alexandre de Moraes afasta governador do Distrito Federal por 90 dias após manifestação sair do controle. O ministro do Supremo Tribunal Federal também ordenou na mesma decisão que se desmonte em até 24 horas os acampamentos das pessoas que estão em frente a quartéis do Exército. Quem resolver desacatar a ordem do STF terá prisão em flagrante pelos crimes de atos terroristas, inclusive preparatórios, associação criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime. Toda a equipe do Boletim Diário está acompanhando todos os desdobramentos em Brasília para trazer aqui para vocês notícias que acabam de sair. Lembrando que não compartilhamos fake news, preferimos não fazer vídeo informativo do que propagar fake news. Alexandre de Moraes afirma que os desprezíveis ataques terroristas à democracia e às instituições republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores e os anteriores e atuais agentes públicos coniventes e criminosos, que continuam na ilícita conduta da prática de atos antidemocráticos. Ainda disse que a omissão e conivência de diversas autoridades da área de segurança e inteligência ficaram demonstradas com a ausência do necessário policiamento, em especial do Comando de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal. B. A autorização para mais de 100 ônibus ingressarem livremente em Brasília, sem qualquer acompanhamento policial, mesmo sendo fato notório que praticam atos violentos e antidemocráticos. C. A total inércia no encerramento do acampamento criminoso na frente do QG do Exército, nesse Distrito Federal, mesmo quando patente que o local estava infestado de terroristas, que inclusive tiveram suas prisões temporárias e preventivas decretadas. Alexandre de Moraes considerou a conduta omissiva do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, mais grave do que a do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres. O descaso e conivência do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e, até então, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, cuja responsabilidade está sendo apurada em petição em separado, com qualquer planejamento que garantisse a segurança e a ordem no Distrito Federal, tanto do patrimônio público, Congresso Nacional, Presidência da República e Supremo Tribunal Federal, só não foi mais assintoso do que a conduta dolosamente omissiva do governador do DF. Ibanez Rocha, que não só deu declarações públicas defendendo uma falsa livre manifestação política em Brasília, a mesmo sabedor por todas as redes que ataques às instituições e seus membros seriam realizados, como também ignorou todos os apelos das autoridades para a realização de um plano de segurança semelhante aos realizados nos últimos 2 anos em 7 de setembro, em especial, com a proibição de ingresso na esplanada dos ministérios pelos criminosos terroristas, tendo liberado o amplo acesso. Alexandre de Moraes ainda justificou que, absolutamente nada justifica a omissão e conivência do secretário de Segurança Pública e do governador do Distrito Federal com criminosos que, previamente, anunciaram que praticariam atos violentos contra os poderes constituídos. O ministro considerou que diversos e fortíssimos indícios apontam graves falhas na atuação dos órgãos de segurança pública do Distrito Federal, pelos quais é o responsável direto o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Dentre as falhas citadas estão: os terroristas e criminosos foram escoltados por viaturas da Polícia Militar do Distrito Federal até os locais dos crimes. B. Não foi apresentada, pela Polícia Militar do Distrito Federal, a resistência exigida para a gravidade da situação, havendo notícia, inclusive, de abandono dos postos por parte de alguns policiais. C. Parte do efetivo deslocado para impedir a ocorrência de atos violentos não adotou as providências regulares próprias dos órgãos de segurança, tendo filmado, de forma jocosa e para entretenimento pessoal, os atos terroristas e criminosos. D. Anderson Gustavo Torres foi exonerado do cargo, no momento em que os atos terroristas ainda estavam ocorrendo. Para ele, as omissões verificadas, notadamente no que diz respeito à falta da devida preparação para os atos criminosos e terroristas anunciados, revelam a necessidade de garantia da ordem pública, pois presentes o fumus commissi delicti periculum libertatis, inequivocamente demonstrados os indícios de materialidade e autoria, ainda que por participação e omissão dolosa, dos crimes previstos nos artigos 2º, 3º, 5º e 6º, atos terroristas, inclusive preparatórios, da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016 e nos arts. 163, dano, 288, associação criminosa, 359-RL, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e 359-M, golpe de Estado, todos do Código Penal. O ministro considera que há fortes indícios de que as condutas dos terroristas criminosos só puderam ocorrer mediante participação ou omissão dolosa, o que será apurado nestes autos, das autoridades públicas mencionadas.
A omissão das autoridades públicas, além de potencialmente criminosa, é estarrecedora, avalia Moraes, porque, neste caso, os atos de terrorismo se revelam como verdadeira tragédia anunciada, pela absoluta publicidade da convocação das manifestações ilegais pelas redes sociais e aplicativos de troca de mensagens, tais como WhatsApp e Telegram. A democracia brasileira não irá mais suportar a ignóbil política de apaziguamento, cujo fracasso foi amplamente demonstrado na tentativa de acordo do então primeiro-ministro inglês Neville Chamberlain com Adolf Hitler, escreveu Moraes. O ministro afirma que os agentes públicos, atuais e anteriores, que continuam a ser portar dolosamente dessa maneira, pactuando covardemente com a quebra da democracia e a instalação de um estado de exceção, serão responsabilizados, pois como ensinava Winston Churchill, um apaziguador é alguém que alimenta um crocodilo esperando ser o último a ser devorado. Com essas medidas, não só Alexandre de Moraes mas sim toda a liderança política atual no Brasil, não irá afrouxar as medidas para as manifestações futuras que ocorreram no Brasil, tentando deixar a ordem e paz no país. Mas será que essas medidas irão impedir as manifestações que já tinha tomado corpo anteriormente e se desfez, e agora parece que começou novamente? Deixe a sua opinião nos comentários.